Pessoal, começando agora mais um unboxing e, vamos ver, né, que tarô é esse. Tarô da ciência. Tarô da ciência. E daí vem na caixinha, na parte de trás, a seguinte pergunta: o que é o tarô da ciência? E virá uma explicação, evidentemente. Né? Mas vamos abrir para ver as imagens desse tarô. Como é que ele é? Claro que é fácil deduzir que a possibilidade imensa dele ser utilizar como imagens, né, avanços científicos, personalidades, né, do mundo científico, das ciências mesmo, das ciências exatas, das ciências de pesquisa. Vamos lá. A caixinha é boa, firme, sólida, bastante sólida, tradicional. E nós temos aqui, começamos com o livrinho dele, o manual, né? Que é também encadernado em forma de brochura. Com, evidentemente, as explicações carta a carta. Certo? E vai, é claro, que explicando. Eu estou vendo aqui, por exemplo, o pajem de ouros, ele vai se referir a uma pessoa chamada Otto Liold, que é um explorador, e ele vai contar por que esse personagem foi escolhido, né, para representar essa carta. Reducionismo, ação, buraco negro. Robert Hooke, que é um explorador bacana. Dmitri, inovador. Vamos lá. O que interessa para a gente é ver as imagens. Ele vem, como a grande maioria, envolto nesse celofane plástico aqui. Vamos abri-lo e ver. Pode ser usado por quem usa cartas reversas, cartas invertidas? Pode. Porque o microscópio, que é o verso da carta, ele pode ser usado ao contrário e ninguém diz que a carta está invertida ou na posição mais correta, né? Isso é importante. Vejamos aqui agora. Pelo visto, não está na ordem. O baralho não está na ordem. Vamos tentar colocá-lo na ordem, porque eu estou vendo que tem uma questão de cor aqui. Certo? Então vamos lá. O louco é o estudante. Dá para a gente ver já pela primeira carta que os desenhos são bastante simples. Eles não têm nenhuma complicação, não são abstratos, né? Eles têm quase que é um desenho de ilustração de livro infantil. Quase isso. A borda dos arcanos maiores é verde, né? O mago, a sacerdotisa ou sacerdotisa, enfim, a figura mistura masculino e feminino. Deixa eu ver se eu consigo pôr num foco que vocês veem melhor. Certo? A lei de Mendel, aquela lei de combinações de cromossomos e tudo mais, baseada nas ervilhas que ele fez, é a imperatriz. Cristalização é o imperador.
O professor é o hierofante, né? O hierofante é mesmo um professor. É uma pessoa que nos passa um conhecimento, nos passa uma ideologia. É importante de ver. Estrela binária, os amantes ou os enamorados. O carro é a tecnologia, aquilo que avança, né? As forças nucleares é a carta da força. O último teorema de Fermat é o eremita. Pergunte e pense. Schrödinger Cat é a roda da fortuna. Essa é uma história, especialmente para quem gosta de animais, é um aspecto trágico da ciência, né? Quando é utilizado, o animal é utilizado em experiências científicas e essas experiências conduzem à morte dele, a um grande sofrimento. Conservação de energia é a justiça. Energia em potencial é o pendurado. Daí nós temos uma fase de transição, que é a morte. Tolerância ou incerteza é a temperança. O que não se questiona é o diálogo. O que não se questiona é aquilo que a gente aceita, né? Como vem para a gente, sem a gente perguntar se a gente pode evitar, modificar ou melhorar. A bomba atômica é a torre. Ação compassiva é a estrela. Fluidos ou espíritos químicos, né? A lua. A dualidade da luz é o sol. A seleção natural é o julgamento. E a grande teoria unificada é o mundo. Bom, é realmente um tarô, é realmente um deck de cartas, que é uma pequena enciclopédia de ciências, né? Vamos ver aqui o que nós vamos encontrar. Eu sinceramente, eu sei que está dividido em... Essas são as cartas de apresentação, né? E ele está dividido em cores, que são os naipes. Amarelo, vermelho ali, marrom e azul. O azul, pelo símbolo aqui, nós já vemos que é alguma coisa ligada a líquidos, né? Então, naipe de copas, certo? Então, ele está começando ao contrário, gente. O rei, a rainha. Repara que a rainha tanto faz se é um homem, se é uma mulher. Isso é muito interessante de se ver. Nós às vezes temos muita dificuldade, nós achamos que a figura rainha, o arquétipo rainha, é necessariamente feminino. E não é. Nem o rei é necessariamente masculino, né? O gênero não está exatamente associado a isso. É o comportamento da pessoa, é aquilo que ela representa arquetipicamente. Um homem que, por exemplo, que fica mais em casa, que trabalha em casa e por isso mesmo assume as atividades consideradas domésticas, ele é uma rainha. A mulher que sai e faz todo o serviço, enfim, investe na sua carreira, na sua profissão, tem um plano de trabalho, um plano de crescimento, desenvolvimento profissional, e ela é, digamos assim, o arrimo da família, é a pessoa que economicamente segura a família. Essa mulher vai ser sempre uma figura arquetipicamente masculina, né? Tem características masculinas.
Eu acho que nós estamos vivendo tempos que até é muito chato ficar falando o que é masculino, o que é feminino, né? Mas é apenas arquetipicamente, é só para a gente entender um peso simbólico que as coisas têm. As cartas estão colocadas de trás para frente, então nós temos aqui a carta 10 de copas, né, que fala da evolução, a 9, emergência, a 8, que na verdade representa esse invólucro, essa semente, digamos assim, essa casca, essa capa, onde a vida vai se processando também, se desenvolvendo. As escolhas estão na carta 7 de copas, tá vendo? A forma de seleção natural, o predador e a presa. A 6, o retorno ao mar. 5 de copas, o fogo, esse fogo que devasta, né? As plantações, queima tudo e faz grandes estragos ecológicos. 4 é a dormência, um estado de latência, né? Enquanto vai se processando a evolução da espécie. O 3 é simbiose, isso tudo é copas, hein? Aliança é o 2 e o 1, o as, é a integração. Daí nós teremos paus, né? E nós vemos aqui, eu não sei o nome desse tipo de aparelho que provoca um fogozinho dentro dos laboratórios, onde eles aquecem, né, os líquidos, os produtos, as substâncias, né? É um burner, né? Mas é como se fosse uma chama de fogão, com a aparência de uma chama de vela. Então ele mostra o rei, né? O rei é o Galileu Galilei, o visionário. Olha o Carl Sagan, que teve tantas séries de televisão, né? Ele entra como rainha, o contador de histórias, né? Uma pessoa que talvez apresente a visão do mundo, né, de uma forma entusiástica, mas mais amorosa, mais simplificada, mais voltada a que todos possam compreender, né? Tá aqui o Carl Sagan, né? Hipátia, né, figura grega, como o cavaleiro, o inovador. Explorador, que é o pajem, Caroline Herschel. E daí nós temos o 10 de paus, é a supernova, o 9 é o espaço, o 8 é o Big Bang, o 7 é a expansão, o equilíbrio, o 5 é a fusão, o 4 é... Se eu soubesse o que é o Brown Dwarf, em termos assim de espaciais, né? Mas seria o anão marrom, né? O pequeno gênio marrom. Eu não sei como é que isso é dito. Realmente eu confesso que eu desconheço. Vou até procurar o que significa isso. Meu conhecimento é mínimo a respeito de ciências do espaço. Colisão é o 3. Aliás, é tão bom, né, a gente descobrir que a gente sabe pouco, porque daí a gente sabe que a gente tem muito ainda a aprender e se maravilhar com as coisas, né? O berçário das estrelas, no 2, e a nébula, no as. Daí vamos para o naipe de espadas, né? E nós temos aqui um bisturi ou um instrumento cortante semelhante, né? E o Darwin é o rei de espadas, né? Que é um visionário, é um pensador, é uma pessoa que consegue fazer, né, criar toda uma estrutura de pensamento científico a respeito da evolução, né? Ele vai para o evolucionismo, né? Ele difere do criacionismo, que era o criacionismo bíblico, dizendo que Deus criou o homem e a mulher, e ele diz que, na verdade, o homem e a mulher são uma evolução de espécie. O Haeckel, que é a rainha,
que é um contador de histórias. O inovador é o Mendeleev. O Hulk é o explorador, que é o pajem. O personagem sempre tem uma pessoa mais curiosa, mais jovem, mais aberta ao conhecimento. Né? A incerteza na espada, 10 de espadas, a incerteza. Buraco negro é o 9. Colisão atômica, provavelmente, é o 8. A teoria do caos é o 7 de espadas. O mar quântico é o 6. A relatividade é o 5. Aquela do Einstein. Matemática é o 4. O 3 é a revolução dos astros. Ação é o 2. Olha, eu penso que deve ser sobre, não sei, acho que é a lei da gravidade, provavelmente. Vamos ver. Reducionismo é o As. E o último naipe é o naipe de ouros ou pentáculos, que aqui nós vemos como uma lupa, né? Algo bem investigativo. E a Marie Curie é a visionária. Ela, nesse caso, é o rei rei de ouros. Visionária. O Frank Oppenheimer é o contador de histórias, que é a rainha. Temos aqui o inovador, que é um árabe. O explorador, que é o pajem. Cérebro, provavelmente. E daí nós vamos para as riquezas naturais, representadas pelo 10 de ouros. A aurora boreal, pelo 9. O estar se separando, se perdendo, se soltando, na verdade, né? O 8. O glacial, sejam as geleiras glaciais, é o 7 de ouros. O 6 é geoterma, é o calor, né? A noção de calor da Terra, né? De temperatura da Terra. Não é só calor, né? Mas é uma questão de temperatura. Geo. Catástrofe é o 5 de ouros. O 4, Mesondance. O 3 é a união, o bonding é a ligação. A antimatéria ficou no 2 de ouros. E o As de ouros é a formação. Enfim, pessoal, é um baralho comum de tarô? Não, absolutamente não é. Ele parece mais um jogo educativo para uma sala de aula, sem dúvida alguma. Mas ele é inspirador. A mim, por exemplo, que muito pouco conheço de ciências, eu diria para vocês que é um estímulo para agora, nessa época da minha vida, a partir desse baralho, estudar mais, procurar saber quem é. Não vou me tornar um cientista, evidentemente, mas até mesmo por que utilizar, no sentido de curiosidade, de por que, entre tantas coisas, utilizaram essas figuras, essas situações, né, científicas, sejam elas de pesquisa, sejam elas de descoberta, sejam elas no espaço sideral, sejam elas aqui na Terra, né? Por que utilizaram exatamente essas imagens para formar um baralho? Então, eu vou estudar fazendo uma comparação com o baralho tradicional, né? O que o tarô de Marseille diz para cada carta, o que o Rider-Waite diz para cada carta. Então, aquelas tarôs que são as bases do estudo mesmo do tarô.
certo? É legal? É legal. É um tarô que eu vou usar? Muito provavelmente não. É um tarô que eu chamaria de curiosidade. É um tarô que eu vou ter, assim, para de vez em quando pegar e selecionar ao acaso uma carta e saber o que eu preciso, no mínimo. Não é aprender sobre mim ou qualquer coisa, mas é aprender sobre o mundo em que eu vivo, sobre o espaço que eu vivo, o ambiente que eu vivo, né? Aprender alguma coisa. E correlacionar, evidentemente, que a gente não consegue deixar de fazer isso, né? Correlacionar essa informação à minha vida diária. Certo? Então, para vocês que me acompanharam até aqui, meu muito obrigado e até um próximo unboxing.